Bom dia, igreja, graça e paz. Como o presbítero Alex orou, não nos esqueçamos durante a semana de continuar orando pelo nosso pastor, reverendo Mateus, que foi logo ali, no Nepal, ajudar com um curso de formação de liderança local. Que o Senhor o abençoe lá, um grande desafio, meus irmãos, um grande desafio. Oremos por ele. Abra a sua Bíblia em Gênesis 32, vamos continuar a leitura que já se deu na leitura responsiva e agora leremos a partir do versículo 13. Gênesis 32, a partir do versículo 13, acompanhe com fé a leitura da palavra. E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para o seu irmão Esaú, 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Entregou-os às mãos dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos servos: Passai adiante de mim e deixai espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou ao primeiro, dizendo: Quanto a Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar: de quem é esses, para onde vais? De quem são estes diante de ti? Responderás: são do teu servo Jacó, é presente que ele envia a meu senhor Esaú, e eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos: falareis desta maneira a Esaú quando vos encontrardes com ele. Direis assim: eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque dizia consigo mesmo: eu o aplacarei com um presente que me antecede, depois o verei, porventura me aceitará a presença. Assim passou o presente para diante dele. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e transpôs o vaul de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo que este não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se da junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tomou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril, na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado mais uma vez por este privilégio de estarmos diante da Tua Santa Palavra e suplicamos a ação do Teu Santo Espírito, a iluminação que só pode ocorrer por meio dele mesmo. Sê gracioso conosco, ó Pai, mais uma vez, e fala conosco, por favor, Senhor. Apesar de mim, fala a cada um de nós, para que possamos ouvir tão somente a Tua voz e sermos transformados pela Tua ação. Nós oramos assim confiados na mediação e no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Crianças, vocês já viram água mudar de cor? Já viu? Não? Pois é. Então, pais, eu vou deixar uma sugestão para vocês fazerem com as crianças. É muito legal. É um experimento, digamos, científico que você faz para ver justamente a água mudar de cor. O que vocês vão fazer? Pais e crianças, vocês vêm de longe nessa parte, porque essa parte tem fogo.
os pais vão ferver assim, fazer um chá de repolho roxo, porque depois vai ter uma aguinha roxa, não é? E aí vocês vão pegar 3 copinhos só. Um com água, só água, o outro com água e bicarbonato e outro com vinagre de álcool. Se vocês quiserem, depois eu escrevo isso mais detalhadamente, não é? E aí vocês vão derramar esse suquinho roxo nesses 3 copos e vocês vão perceber que apenas 2 deles vão ter a água transformada, vai pegar uma outra cor, e depois, crianças, vocês me contam a cor de cada uma dessas águas, para ver como foi essa mudança. Porque, meus queridos pimpolinhos, ovelhinhas, vocês vão ver que algo acontece ali dentro, que a gente não consegue entender, mas que a gente vê com os nossos próprios olhos, aquela água mudando de cor. E por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque hoje também a gente vai ver uma mudança que acontece dentro, mas que é vista por fora pelos nossos próprios olhos. Nós vamos ver uma mudança que aconteceu na história, na vida de Jacó, e depois vamos ver algumas aplicações para a nossa vida hoje. São apenas esses 2 pontos, tanto a mudança de Jacó, quanto a aplicação para as nossas vidas. Então acompanhe na sua Bíblia, porque o texto é longo, e vamos tentar passar com mais rapidez. Jacó, depois daquela fuga, depois daquele encontro em Gileade com Labão, lembra que o reverendo Mateus nos explicou muito bem domingo passado? Jacó agora sai então para a terra prometida, ou vai começar a sair para a terra prometida, e eis que de cara ele encontra, ou vem até ele, anjos de Deus. Aqui está no plural, anjos de Deus. E anjos, meus irmãos, a palavra anjos, ela também é traduzida por mensageiros. Isso é curioso, né? Deus manda os seus mensageiros ao encontro de Jacó, e é a segunda vez que isso acontece. Quando Jacó vai sair da terra prometida, ele se encontra com anjos, e agora que ele está voltando para a terra prometida, ele se encontra com anjos novamente. Isso me lembra o Salmo 91, versículo 11, que diz assim: porque os anjos, aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Curioso, né? Que os anjos do Senhor acompanham o seu povo. E ali, naquele lugar, Jacó dá o nome de Manaim, que significa 2 acampamentos ou acampamento duplo, talvez porque eles tenham pensado, está o meu povo aqui, o meu grupo acampando, e agora está acampando também os anjos de Deus. E ali ele chama de Manaim, mas da outra vez ele tinha chamado de Betel, que era a casa de Deus. Ocorre, meus irmãos, que é sempre Deus que mantém a sua contínua presença junto a Jacó, conforme ele havia prometido. Deus disse isso para Jacó nas outras vezes, que ele estaria sempre com Jacó, e nós estamos vendo isso acontecendo. Bom, Jacó vai encontrar com seu irmão, ele está voltando para a terra e vai passar pelo encontro com seu irmão, e Jacó manda anjos, manda mensageiros seus à frente para encontrar com Esaú. Acontece que, ao mandar isso, ele manda uma mensagem. Essa mensagem ia servir para descobrir como está o coração de Esaú. Lembra-se que há 20 anos atrás, Esaú havia prometido Jacó de morte, e agora ele está indo encontrar com seu irmão, aquele que havia prometido de morte. E o resumo da mensagem, meus irmãos, é mais ou menos assim: Jacó foi peregrino numa terra estranha e agora está voltando, inclusive com muitos recursos, com muitas riquezas, e ordenou que isso fosse dito para Esaú, para que Esaú lhe fosse favorável, como diz a Almeida Corrigida e Fiel, para que achasse graça diante dos seus olhos. Essa é a ideia que Jacó tem em mente. E nessa mensagem tem alguns detalhes muito importantes. Jacó fala: esse presente é de teu servo para o meu senhor. É uma linguagem de gentileza, meus irmãos, aqui, não é de bajulação. As informações também de riqueza é justamente para mostrar que ele não tinha interesse em nada que fosse de Esaú. Ele não está indo para tomar nada do seu irmão, até porque no passado ele tinha tomado, não é? E foram.
E no versículo 6 diz que os mensageiros voltaram e deram uma notícia: Jacó, seu irmão, está vindo ao seu encontro. Uhul! E ele vem com 400 homens. Um exército, meus irmãos, isso aqui significa um exército. Pensa, você está com medo do seu irmão, porque ele vai te matar, você manda uma mensagem para o coração dele ficar mais tranquilo, e você sabe, ele está vindo com um exército. Meus irmãos, eu teria tremido, eu não vou negar, eu teria tremido, mas Jacó teve medo também, e o texto diz que Jacó também se angustiou. Meus irmãos, teria Jacó esquecido da promessa que Deus havia feito? Da promessa que Deus estaria com ele o tempo todo? Não é uma certa incoerência, porque ele sabia dessa promessa e agora ele teme? Mas como Jacó responde a tudo isso? Veja, versículos 7 e 8 nos diz que Jacó age com prudência. Jacó dividiu o povo que estava com ele e os seus rebanhos em duas partes, porque se Esaú tomasse uma, ele ainda ficava com outra. Jacó tem uma certa sabedoria nessas palavras, mas dos versículos 9 a 12 vem uma oração, e o texto começa dizendo, e orou Jacó. Ué, o que está acontecendo? É o mesmo Jacó que a gente vem ouvindo alguns sermões? Jacó estava mudando, meus irmãos, diante desse aparente perigo, porque veja, é um aparente, não está dizendo que vem guerra sobre ele, só está dizendo que seu irmão vem com um pequeno exército, ou um exército, não é? Mas diante desse aparente perigo, Jacó orou ao Senhor. Essa é a primeira oração registrada da boca de Jacó, e é a mais longa oração registrada no livro de Gênesis. Curioso, não é, meus irmãos, que aquele homem enganador agora está orando longamente ao Senhor, e ele começa usando Elohim na sua oração, o Deus de Abraão. Ele ora a quem? Ao Deus de Abraão, ao Deus do meu pai Isaque, ao Deus dos meus antepassados. Jacó está fazendo uma conexão com essa aliança, e ele usa o nome Yahvé na sequência. A Yahvé, ao Deus da aliança, ele está levantando a sua oração, ao Deus que mandou ele voltar à terra da sua parentela e que prometeu que tudo iria bem. Jacó está falando, Senhor, o Senhor prometeu que tudo vai bem, não é? Jacó, na sua oração, está lembrando das promessas, está lembrando da fidelidade de Deus. Mas há ainda algo aqui fantástico nessa oração, porque Jacó, pela primeira vez, está reconhecendo a sua própria condição de indignidade. Jacó está percebendo que ele não merece o favor, não merece a bondade de Deus, que Deus já demonstrou outras vezes. Afinal de contas, é um Deus misericordioso, um Deus fiel. É tão assim que Jacó reconhece que ele saiu sozinho, de mãos abanando 20 anos atrás, e agora está voltando com família, servos, animais, riqueza. E então ele... Hoje está animado. E então, porque o reverendo Mateus é assim, né? Mas a mão dele é grande, eu sinto como se pegasse. Eu acho fantástico isso. Veja a oração de Jacó. Parece que Jacó já sabia da oração do Pai Nosso, né? Que ele exalta Deus primeiro, ele reconhece quem Deus é. E aí vem o pedido. E o pedido dele, meus irmãos, é um pedido lícito. Ele pede para que Deus o livre, mas ele pede que livre também as suas esposas e seus filhos da mão de Esaú. E ele reconhece, eu estou com medo, Senhor. Há uma lembrança ainda da presença e da promessa que Deus havia feito a Jacó de o fazê-lo uma grande nação. Veja como Jacó, em toda a sua oração, confia nas promessas de Javé. Ora, meus irmãos, essa oração chama a nossa atenção, porque é uma oração sincera, confiante, altruísta e repleta do conhecimento de Deus. Meus irmãos, assim deve ser a nossa oração. Assim deve ser essa oração que exalta a Deus, que conhece Deus, que sabe das coisas de Deus, das promessas de Deus e que tem a nossa súplica honesta diante desse Deus da aliança. Pois bem, depois dessa oração, versículos 13 a 15, Jacó teve mais uma ideia.
Meus irmãos, aqui não se trata do velho jeito Jacó de ser. Não. Jacó aqui, ele sabe da sua dependência de Deus, mas ele sabe da sua responsabilidade pessoal. A Bíblia fala que nós podemos fazer planos, mas que a resposta vem de Deus, e Jacó está fazendo seus planos. E ele tem uma ideia. Vou mandar um presente para o meu irmão. Crianças, olha que presente legal que Jacó está mandando para o seu irmão. 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelos de leite, seus filhotes, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas, 10 jumentinhos. Por que esses números todos, meus irmãos? Porque isso aqui é um presente digno de um rei. Jacó era realmente rico e ele está mandando um grande presente para o seu irmão. E crianças, já pensou guardar esse presente no apartamento que vocês moram, ou na casa? 550 bichinhos? Seria legal, né? Uma vez a Giovana sendo citada, ela quando era pequena, ela pediu um cavalinho. E a gente falou, Gigica, não dá, um apartamento de 90 metros não dá para a gente pôr um cavalinho. Não é porque você não merece, merecia, mas não dá para a gente pôr esse cavalinho aqui. Levou um tempo para ela entender isso. Imagine 550 bichinhos, né? Não daria mesmo. Mas Jacó, então, instrui seus servos, encaminhando esse presente, não todo de uma vez, mas rebanho a rebanho. Manda uma parte, dá um intervalo, manda outra parte, e em cada grupo desse vai uma instrução a Esaú. Porque se Esaú perguntasse, o que é isso aqui que está chegando para mim? Eles deveriam responder, isso aqui é um presente do seu servo Jacó, que está vindo, viu? Os presentes estão vindo primeiro, mas ele está vindo atrás. Qual era a intenção de Jacó, meus irmãos? O versículo 20 nos responde. Diz o texto que Jacó pensava que com esse presente ele aplacaria o coração, acalmaria o coração de Esaú. Essa era a ideia, porque depois ele vai ter uma boa acolhida. Veja, alguém temente a Deus é alguém que tem uma atitude de liberalidade. Veja, mesmo ele sabendo que ele não poderia conseguir, ele manda esse enorme presente ao seu irmão. E, de alguma forma, também é uma reparação. Nós não podemos esquecer que Jacó sabe que ele trouxe danos ao seu irmão. E agora ele está, de alguma forma, reparando isso. Mas Jacó disse que iria depois e ainda não foi. Veja, ele fica mais uma noite naquele acampamento, e é naquela noite que ele tem mais uma ideia. Ele pega as suas 2 esposas, 2 servas, seus 11 filhos, todos os seus pertences, e manda à frente dele, mas manda atravessar esse pequeno riacho, o Jaboque, porque ele ainda vai ficar para trás. Curioso que ele está com algo no coração que faz com que ele fique para trás. O texto não explica isso. Mas o medroso Jacó, até então, ele fica sozinho, desprotegido e em trevas. Nós não podemos esquecer que agora ele está na noite, solitário, sem os seus homens, sem os seus recursos. Ele está totalmente entregue àquela situação, totalmente sem controle. E aqui acontece mais um evento interessantíssimo. Aqui Jacó luta com um homem. O versículo 24 é muito rápido. Ele nos diz que de repente surge um homem. Quem é esse homem? Será que é um ladrão? Quem é? Ele ficou sozinho e agora esse homem parte para cima dele. E Jacó luta com esse homem. Não foi uma lutinha rápida, não, como os meninos aqui do jiu-jitsu fazem no treino, né? Já finaliza logo. Não, foi uma luta longa. Uma luta que foi talvez do final da noite ou da madrugada até o raiar do dia. Era uma luta difícil. E esse homem lutou com intensidade contra Jacó. Parece que esse homem não aguentava com Jacó. Lembra-se que Jacó era forte, meus irmãos, que ele tinha tirado a tampa do poço sozinho? Não é? Jacó
é um homem forte. E essa luta foi demorada mesmo. Parece que Jacó tinha condição de resistir. E então esse homem dá um golpe, que nós não sabemos que golpe é esse. Muito bom, por sinal, aprenda-se isso, viu, Mateus, do jiu-jitsu? Vocês precisam aprender esse golpe. Porque ele simplesmente deslocou a coxa de Jacó, tornando ele manco. Foi um golpe fatal ali, fatal não, porque não tirou a vida, mas foi um golpe muito forte, a ponto de deslocar a coxa de Jacó. E depois disso, esse homem que venceu, não é? Vai embora, ou quer ir embora, ou avisa que vai embora, estou saindo, não é? E aí Jacó, então, diz por que ele estava lutando. Por que aconteceu essa luta? E, meus irmãos, aqui há um sinal da dependência de Deus. Porque Jacó tinha orado ao Senhor, pedindo para que o Senhor o abençoasse. E agora ele está esperando por essa bênção. E Jacó já tem uma noção boa de com quem ele está lutando. É claro que é com Deus. Ele está esperando a bênção de Deus. Ele está esperando uma resposta de Deus. Tudo bem que é uma resposta um pouco diferente, né? Você fala, Senhor, me abençoe, e vem um homem lutar com você, não é? Mas essa resposta veio, e aqui ele já percebe revelado quem é essa pessoa, e Jacó se apega a Deus. Jacó se agarrou com Deus, literalmente. Jacó, então, tem essa relação de uma conversa com esse homem. E esse homem faz uma pergunta difícil: qual é o teu nome? Ele pergunta para Jacó: qual é o teu nome? Qual é o nome de Jacó, meus irmãos? É curioso, né? Há uma confissão de pecados aqui com uma palavra só: Jacó. Qual é o teu nome? Enganador. Eu sou aquele que pega desde que eu nasci pelo calcanhar. Eu sou esse miserável. Vocês conseguem pensar isso, meus irmãos? Porque uma pergunta naquela época, a pergunta sobre o nome, dizia muita coisa, dizia quem você é. E Jacó agora tem que dizer, ele pede a bênção para Deus e tem que fazer essa confissão: sou eu, sou um enganador. E o homem então agora muda o nome de Jacó para Israel. Parece que dá a entender que Jacó lutou com Deus, Jacó prevaleceu contra Deus, mas no literal, meus irmãos, do hebraico Deus prevalece. Israel significa isso, Deus prevalece. Deus é contra Jacó e é a favor de Jacó. Deus luta contra Jacó e ao mesmo tempo é uma luta a favor de Jacó. E agora Jacó experimentou a vitória. Qual vitória é essa, meus irmãos? É a vitória de ter reconhecido a necessidade de Deus. É a vitória de ter sido transformado. Ele saiu transformado desse encontro. Jacó, o enganador, iniciou a luta na noite, em meio às trevas, e quando raia a luz, agora ele não é mais Jacó, agora ele é Israel. Aquele que foi transformado pelo Senhor, aquele que depende do Senhor. De fato, meus irmãos, a oração por libertação, ele estava pedindo, não é? Senhor, me livra do meu irmão, me liberta do meu irmão. A oração por libertação aconteceu, só que a maior libertação foi ele ser liberto de si mesmo. Foi essa a vitória de Jacó. E Jacó, então, agora faz a mesma coisa, ele pergunta, qual é o seu nome? E ele fala, não. Isso não te interessa, isso não te compete, porque na cultura, saber o nome tinha também um aspecto de autoridade, de controle, e o homem ali então diz, não. Aliás, ele não dá muita bola para essa pergunta de Jacó, mas curioso, ele responde com uma atitude de abençoar Jacó. O Deus abscônditos, o Deus escondido, não se revela a pedido da pessoa, mas abençoa a pessoa. E Jacó então reconhece que ele lutou com o próprio Deus. E ele diz, e ele dá o nome àquele lugar de Peniel, a
face de Deus, pois vi Deus face a face e a minha vida foi preservada, foi salva. Versículo 30. Meus irmãos, aqui é uma teofania ou uma cristofania, uma manifestação do próprio Deus em forma de homem. Deus lutou com Jacó e prevaleceu e transformou a vida de Jacó e salvou Jacó. Aqui é a primeira vez que Jacó reconhece a salvação em Deus. Deus então troca o seu nome e o abençoa. E Jacó então segue. Olha que lindo, meus irmãos, versículo 31. Um novo dia, uma nova vida se inicia para Jacó. O velho Jacó agora é Israel e agora ele segue ao encontro do seu irmão. Veja, aquele que estava tendo várias ideias de preservação da vida, de controle, ideias estratégicas, aquele que estava pensando, se um grupo for por aqui, o outro se salva, agora é um homem lento, porque ele agora é um homem que manca. Aquele que achava que a sua própria força era suficiente para conduzir a vida, agora ele não tem velocidade e agora a sua força está comprometida, porque a perna de apoio, uma perna de apoio faz toda a diferença na luta. E esse homem agora é esse totalmente dependente de Deus e ele segue confiante na presença e no sustento de Deus, porque agora ele foi transformado. E, meus irmãos, a marca da nova vida deve ser vista por todos. Jacó tem uma marca agora, ele manca. Imagine que a cada passo de Jacó, nesses primeiros movimentos, é essa lembrança: eu dependo de Deus, eu dependo de Deus, eu dependo de Deus. E Jacó, então, sai desse encontro transformado, espiritualmente e fisicamente, é verdade, para não se esquecer que ele depende de Deus. Por quê, meus irmãos? Porque agora ele vai entrar na terra prometida. Ninguém entra na terra prometida se achando. Ninguém entra na terra prometida pela própria força. Ninguém entra na terra prometida achando que pode todas as coisas. Jacó foi transformado então de autossuficiente para dependente. Agora ele está pronto, foi transformado pelo Senhor. Agora ele pode entrar na terra prometida. E por último, no versículo 32, há um registro histórico aqui. Moisés, que é o autor desse texto, Moisés, vez ou outra, ele deixa isso para registrar a história. Ele mostra que surgiu uma tradição entre os israelitas depois, que é não comer a comida, não comer a parte de trás do animal. E até hoje, meus irmãos, curioso que até hoje os judeus ortodoxos não comem o tendão traseiro dos animais. Eles se lembram dessa história até hoje. O problema é que eles não entenderam a verdade por trás dessa história. Mas isso aconteceu assim. Que história, não é, meus irmãos? A gente vem ouvindo a história de Jacó, alguns sermões, o enganador, o que lidava com engano, a mulher engana, a sogra engana, ele engana, só engano nessa história. E de repente agora nós temos um homem dependente de Deus. Mudanças exteriores, de fato, apontam para mudanças interiores, não é? Por exemplo, o uniforme escolar, eu estava lembrando que no jardim, jardim, né? Aquela primeira fase ali da Jijica. Maternal, obrigado. No maternal, as meninas usavam aquela sainha de gala tão bonitinha, toda cheia de franzidozinho e tal, mas de repente não é mais aquela sainha fofinha, de repente é uma calça de agasalho, não é? Por quê? Porque agora já está numa outra fase, e mais para frente vai vir roupas normais, roupas descoladas na fase da faculdade, e quem sabe mais para frente roupas corporativas, uniforme para alguns. Não é assim? Mudanças externas vão mudando mudanças internas. Eu estava lembrando também que muitas
mães, assim que o bebê nasce, ou logo nos primeiros dias, já cortam o cabelo super curto. E a frase é sempre a mesma: isso daqui ajuda muito, eu não preciso perder tempo cuidando do cabelo. Esse corte está mostrando uma mudança de vida, não é? Os adolescentes, especialmente os meninos, começam com aquela fase da voz que modula, né? Começa vindo e engrossa e vai mudando. Você fala o quê? Quando você percebe isso, você está dizendo o quê? Está mudando. A fase de vida está mudando. Tem uma outra mudança que, na verdade, aponta para o mal, né? Que a gente chama em auditoria de sinais exteriores de riqueza. O que significa isso? O ladrão, ele se entrega pela mudança externa. O ladrão não aguenta não gastar dinheiro. Logo é um cara que andava a pé, com carro velho, de repente ele está com um Porsche na garagem, um salto gigantesco, você não fica sabendo de herança nenhuma, não é? Gastando em lugares caros, porque houve uma mudança, ele roubou. Não é? Então, mudanças externas apontam para mudança interna. E isso, meus irmãos, também acontece na vida de uma pessoa alcançada por Deus, alcançada por Cristo. Tem gente que nasce num lar cristão, né? Ou seja, um cristão desde berço, outros têm uma mudança em algum momento da vida, mas o fato é que a velha vida é mudada pela nova vida e isso é percebido pelas pessoas que o cercam. Ou seja, quem teve uma vida mudada por Deus internamente vai demonstrar isso externamente. Eu me lembro que quando o Senhor me alcançou, foi no período das férias da faculdade, na volta, no semestre seguinte, o pessoal falava assim: cadê o Silvio? Eu falei: não, está aqui. Não, esse não é o Silvio. Que era o promotor das festas para beber de graça, de repente agora é crente, falando de Jesus. Quem é esse cara? E essa é a vida das pessoas. Você já viu isso, meus irmãos? Eu ouvi uma história recente que pessoas observando uma moça ao longo do tempo começou a falar assim: o que essa moça tem? Tem alguma coisa nessa moça que eu preciso saber. E aí é a hora onde acontece o contato e aí a pessoa descobre que essa pessoa é o quê? Crente. Uma pessoa mudada. Os sinais externos estão gritando de uma mudança interna. Agora, meus irmãos, quem pode promover essa mudança? Nós mesmos não conseguimos. Nós mesmos não buscamos a Deus. E aqui eu parto então para essa segunda parte, que é a aplicação, ou 3 aplicações para as nossas vidas, dessa longa história de Jacó. Porque essa história, meus irmãos, aponta para a história da salvação. Veja, em primeiro lugar, é sempre Deus que vem ao nosso encontro, e não o contrário. Deus que nos busca individualmente em meio às trevas da morte. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Deus vem e nos alcança. O Augusto Nicodemos tem uma frase fantástica, ele fala assim, as pessoas falando: eu encontrei Jesus. Nicodemos diz assim: eu não encontrei Jesus, ele me encontrou. O perdido era eu e não ele. É o Senhor que nos alcança. O cristianismo é a única religião que diz que Deus vem ao encontro do homem. Todas as outras é Deus buscando o homem de diversas formas. Meus irmãos, Deus vem ao nosso encontro e continua vindo e continua alcançando pessoas. Isso é fantástico. Mais uma vez, eu não quero citar explicitamente, mas tem gente que sabe que a gente conversando num grupo, e a pessoa que vinha participando de algumas atividades da igreja disse assim: não, porque nós que somos crentes. Eu falei: ué? Nós que somos crentes, louvado seja o nome do Senhor, porque até esse dia não era. É o Senhor buscando, meus irmãos, e alcançando as pessoas. E isso continua acontecendo. Nós vimos isso no acampamento da mocidade também. O Senhor continua vindo ao encontro do coração das pessoas e transformando as vidas. E quem é que vem?
o anjo de Deus, Jesus Cristo, o Senhor. É Ele que vem. E tem mais uma notícia, meus irmãos, Ele vai vir de novo. Ele vai vir de novo. Louvado seja o nome do Senhor. E continua alcançando as pessoas que a gente acha que nem seria possível. Mas, em segundo lugar, meus irmãos, os autossuficientes, os que confiam nas próprias obras, não entrarão na terra prometida, não entrarão na nova terra, não vai acontecer, porque o Senhor não veio para os que se acham sãos, Ele veio para os doentes. A obra de Cristo, meus irmãos, por meio do Espírito Santo, nos transformou. Essa história de Jacó, você tem que olhar para ela e se ver nessa história. Talvez você fale, nossa, Jacó era ruim mesmo, hein? Eu vou te dizer uma coisa, é você. Esse texto tem que ser um espelho, eu tenho que ler esse texto e falar, caramba, sou eu. Eu era assim e Jesus mudou o meu viver. Eu era esse autossuficiente que lutava contra Deus, mas não lutava buscando a bênção de Deus, não. Lutava porque eu era rebelde. E então o Senhor nos transformou em filhos amados que dependem de Deus. Você consegue lembrar da sua história, mesmo que você tenha nascido num berço cristão? Você consegue perceber que um dia você foi esse? Porque a Bíblia diz que em Cristo nós agora temos paz com Deus. Paz não é a ausência de dificuldades. Paz é justamente a obra de Cristo que transformou um rebelde, um lutador terrível, um autossuficiente, uma pessoa que se achava, que agora foi transformado em dependente de Deus. E talvez você pense, meus irmãos, infelizmente acontece às vezes esse equívoco que a gente pensa assim, poxa, fulano, eu vou pregar o evangelho para ele, porque ele vai. Veja como ele tem sede da vontade de Deus. Mas Beltrano, nem pensar. Não vou pregar, porque aquele ali, para ele não tem jeito. Você já ouviu essa frase? Para ele não tem jeito. Só que sabe o que a gente esquece, meus irmãos? A gente olha para o que é visível. Mas a gente esquece que tanto o socialmente bonitinho, o socialmente ajustado, ele é exatamente morto como o outro. Como o pior bandido da face da terra, porque as pessoas estão mortas nos seus delitos e pecados. E morto, meu irmão, você não tem poder algum sobre morto, mas o Senhor tem. É a palavra do Senhor que alcança e que transforma. Então nós somos esses que estávamos mortos e o Senhor nos deu vida e vida abundante em Cristo Jesus. É essa a história que nós não podemos esquecer. Mas, em último lugar, a transformação daquele que foi tocado pelo Senhor é sempre visível externamente. Os sinais externos da nossa vida devem confirmar uma obra interna. A nossa vida vista pelos outros deve confirmar uma nova prática. Como disse Paulo aos Efésios, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Agora, a nossa vida deve sim refletir uma obra que Deus fez no nosso coração. E eu te pergunto, a sua vida está refletindo essa obra? Porque, infelizmente, nós temos visto muitos maus testemunhos por aí. A ponto de você falar assim, mas será que ele é crente mesmo? Porque o crente teve uma vida transformada, meus irmãos. E eu quero comentar ainda duas coisas sobre isso. Em primeiro lugar, cuidado com conclusões equivocadas sobre esse texto. Às vezes a gente lê os textos bíblicos e traz apenas aplicações moralistas, legalistas, né? Por exemplo, um coach sobre esse texto diria, você é o centro do coração de Jesus. Ou então ele diria, você consegue, basta lutar com Deus, basta agarrar em Deus. Já ouviu essa coisa? Agarra no Senhor que você vai sair transformado.
Querido, você está morto no seu delito e pecado, morto não levanta para fazer nada. Não tem jeito, é o Senhor que alcança. Essa história está falando justamente da insuficiência de Jacó e da força de Deus. Então nós não podemos confundir, esse texto está falando que um dia nós nos achávamos alguma coisa e o Senhor nos transformou. Agora, também é verdade que esse texto nos faz entender uma lição sobre a persistência, porque o caráter forte se desenvolve justamente com as lutas, com as condições difíceis. Então, a gente tem visto nos nossos dias os pais protegerem absolutamente os filhos e não deixa ter dificuldade, não deixa ter insatisfações. Não pode dizer não, não diz não, porque não a criança vai ser traumatizada. Vai dizendo só sim para você ver. Precisa dessa luta, o Senhor usa essas coisas. Cristo disse que no mundo nós temos tribulações. Então, meus irmãos, entendam que há luta sim na nossa vida que nós devemos lutar, e isso chama-se santificação. Santificação é justamente esse processo daqueles que já foram alcançados pelo Senhor, de buscar uma vida mais próxima da Bíblia, mais parecida a cada dia com o que o Senhor quer. Então, sim, você deve lutar, mas essa luta, a luta com o Senhor, não é contra o Senhor. A luta que você experimenta em cada dia. Então, se você está passando por alguma luta, fique tranquilo, é ferramenta de Deus na sua vida para transformar o seu caráter. E isso é fantástico. E mais, meus irmãos, a conversão a partir de Cristo não precisa mais de marca física, porque já existia uma marca física. As marcas da cruz do Calvário em Cristo Jesus. Jesus já tem marcas para mostrar que essa obra foi feita. Você não precisa mais sair mancando, graças a Deus por isso. Porque as marcas de Cristo são a demonstração da mudança que aconteceu na sua vida. E graças a Deus, meus irmãos, e eu concluo com a adoção promovida por Cristo. Cristo nos adotou para si, e graças a essa adoção nós tivemos os nossos nomes trocados. A Bíblia é cheia de troca de nomes, né? De Abrão para Abraão, de Sarai para Sara, de Saulo para Paulo, de Jacó para Israel, e o seu nome foi trocado também, de enganador para filho de Deus. Você antes tinha um sobrenome morto, agora o seu sobrenome é vivo em Cristo Jesus. Meus irmãos, essa mudança aconteceu na sua vida. Aliás, se alguém aqui, por acaso, está ouvindo isso pela primeira vez, o Senhor pode fazer essa obra na sua vida hoje, transformar o seu viver. Mas eu imagino que a maioria absoluta aqui já passou por essa experiência, e você tem um novo nome. Você agora é um cristão. Você não é mais um morto, você não é mais um ímpio, você não é mais um incrédulo, agora você é filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a minha oração é que a cada dia nós sejamos mudados mais e mais, de tal forma que nós sejamos a cada dia mais dependentes de Deus e mais parecidos com Jesus, o nosso Senhor, porque somente Cristo pode fazer essa obra. Somente o Senhor pode mudar o nosso viver, e nós estamos sendo mudados à imagem de Cristo. Que o Senhor continue fazendo isso, que o Senhor continue transformando o nosso caráter, que a nossa vida seja cada dia mais vista aí fora, não para a sua glória, mas para a glória do Pai. Que a sua vida seja de fato um luzeiro aí fora, que a sua vida seja um saco de sal salgando esse mundo, de tal forma que as pessoas vejam tão somente Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar. Deus, obrigado pela transformação. Obrigado porque, assim como aquele experimento infantil mostra a mudança da cor da água,
a obra de Cristo também é vista nas nossas vidas, mudando o nosso viver, e assim isso é visto aí fora. Obrigado, Senhor, porque essa obra é tua, tão somente tua e para a tua glória. Nós oramos gratos, alegres e confiantes no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Vamos pôr em